Bom dia, pessoal! Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje. E tem notícia, hein? Tem notícia aí ó, que Lula gera rombo de 137,1 bilhões. Pior do que pandemia. Vamos falar também aí da redução da maioridade penal. Vamos ver quem votou a favor e quem votou contra, meus amigos. Dá para perceber aí quem votou contra, né? Dá para perceber, né? Partidos aí de esquerda, né? Extrema esquerda, que votaram contra. Parece que eles apoiam a bandidagem. Tem tio do biscoito para Senado, candidato a senador, tio do biscoito. E tem mais, tem notícias aí, ó. Vamos falar agora sobre o rombo que o Lula, né, meus amigos? A gente sabe que o governo do pinguço corrupto é só rombo. Rombo atrás de rombo. Mete imposto no teu lombo, o que é que você paga mais impostos a cada vez, a cada ano, né? Então, a gente pode ver que o governo, né, do Lula conseguiu gastar sem cobertura mais do que no ano da pandemia. Veja a reportagem, meus amigos, é que eu falo. O governo que a gente está tendo consegue ser pior do que uma pandemia que nós tivemos aí em 2020, 2021. Conseguiu destruir o país, esse governo do PT. O Senado Federal ignorou as pressões do governo Lula, principalmente no ministro da Fazenda, Dário Duriga, que se envolveu pessoalmente na tentativa de impedir o que acabou aprovado ontem, né, na quarta-feira, um projeto de renegociação de dívidas de produtores rurais, que o presidente petista chama de pauta-bomba. O próprio ministro estima que a tal pauta-bomba aprovada no Senado produzirá um impacto aos cofres públicos de 140 bilhões nos próximos 10 anos, valor equivalente a apenas 12 meses de rombo do governo a que ele serve, né? Oficialmente apontando cerca de 137,1 bilhões, meus amigos. Veja só, o projeto pauta-bomba tem resistência do governo que superou todos os recortes de gastos públicos sem cobertura, registrando um rombo superior àquele verificado durante a pandemia no ano de 2020, meus amigos. É muita coisa. Sem que a população enfrente atualmente qualquer tragédia semelhante. A votação no Senado ocorreu no mesmo dia em que as comissões do Senado aprovaram uma PEC que afrouxa as regras da aposentadoria para agentes de saúde e um projeto que eleva o piso salarial de médicos, cirurgiões, dentistas. Meus amigos, a gente pode ver que o governo gastador poderia muito bem, né, aprovar essas pautas, mas não aprova por quê? Porque faz gastos desnecessários. Esse governo que a gente tem, meu amigo, é um traste para o Brasil, está afundando o Brasil. Basta ver aí o rombo dos Correios, né? O rombo dos Correios. Basta ver as viagens que o senhor Lula faz com a senhora Janja. Já gastaram mais de bilhões com viagens durante esses quase 4 anos de desgoverno. Vamos falar aqui agora da redução da maioridade penal que foi votada ontem, meus amigos. Foi aprovado o projeto ontem na Câmara de Constituição e Justiça dos deputados, né? Após discussões acaloradas entre os deputados, foi aprovado o projeto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Veja a cara dos senhores aí, ó, daqueles que votaram contra a redução da maioridade penal. Então vamos à reportagem. A CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou ontem, né, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A votação ocorreu na quarta-feira e terminou com 44 votos favoráveis e 18 contrários. A matéria seguirá para análise de uma comissão especial. Então, foram 44 votos a favor para reduzir a maioridade penal de 18 para 16, meus amigos. A gente pode ver que muitos adolescentes de 16 anos já têm a cabecinha feita já para poder cometer crimes, né? E tem gente que passa pano para isso, falando que a redução da maioridade penal acarretaria um inchaço, né? Um inchaço aí dos presídios que já estão abarrotados de gente, né? Na verdade, o que deve ocorrer é uma melhora na educação do país, para que os jovens saiam da criminalidade. Tem que ter mais segurança nas ruas, coisa que o governo não faz. Tem que ter mais emprego para os jovens. Mais emprego, uma política de incentivo à educação. Porque a gente pode ver que os jovens, a maioria dos jovens, principalmente de classe pobre, não tem acesso à educação. Querem dinheiro fácil e partem para o crime, né? Então vamos ver aqui, ó, entre os parlamentares que votaram contra a proposta, vou falar aqui, ó, estão, vejam só o naipe
pessoal que votou contra. Pessoal que votou contra a proposta, Alencar Santana, do PT, bom ressaltar que é do PT, Helder Salomão, do PT, de Espírito Santo, Luiz Couto, PT, Patrus Ananias, do PT, Paulo Teixeira, PT, Newton Tato, PT, Daiana Santos, PCdoB, que é a mesma corja do PT, Orlando Silva, PCdoB, mesma corja também, Renildo Calheiros, PCdoB, Félix Mendonça, PDT, Pompeu de Matos, PDT, Lides da Mata, PSD, Tabata Amaral, né, do PSD, Marina Silva, da Rede São Paulo, Sâmia Bonfim, PSOL de São Paulo, Bacelar, do PV da Bahia, Túlio Gadelha, PSD, e Valdemar Oliveira, do Avante de Pernambuco. A deputada Thalíria Petroni, o pessoal também se posicionou contra a proposta durante os debates na comissão. O fortalecimento das trajetórias de adolescentes só ocorrerá, fala ela, né, pela garantia de direitos, pela expansão de políticas educacionais e pelo fortalecimento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e jamais pelo encarceramento de jovens de 16 anos em prisões, que já estão dominadas pelo crime organizado. Ela não está totalmente errada na fala, não. Acontece aqui o quê? O adolescente comete crime, meu amigo, tem que ser punido. E a gente pode ver que as medidas atualmente que existem para socioeducativas, né, para punir adolescentes, não têm eficácia. Não tem eficácia alguma. Então, vejam aqui, ó, vou colocar para vocês verem uma matéria dessa deputada do PSOL aqui, ó, que fica revoltada com a redução da maioridade penal. Ela fala, eu quero adolescente cuidado, né, com educação, com moradia. Isso é muito bonito na teoria, né, pessoal? Claro, nós queremos saúde, educação, moradia para os adolescentes. Mas muitas vezes o Brasil não tem uma estrutura para poder cuidar desses adolescentes aí, que muitas vezes são adolescentes de periferia, que não têm acesso à educação, não querem estudar, não querem escola, então parte para o crime. Vamos ver essa fala dela aí. Então, veja, existem medidas para enfrentar o crime. Aí você diz, olha, criminalizar um adolescente, alargar o estado penal, colocando adolescentes nos presídios, muitas vezes que cometeram atos infracionais leves, porque iria impactar todos os adolescentes. Isso vai resolver o problema do nosso país. Eu quero um adolescente cuidado, com educação, com moradia. O presidente Lula, por exemplo, criou mais de 100 institutos federais no último período. Então, assim, não dá pra gente tratar de um tema que é tão sério de maneira eleitoreira como infelizmente foi feito aqui. A gente espera que essa matéria não avance. Vamos dialogar com o presidente Hugo Mota para que não seja aberta a comissão especial e vamos seguir enfrentando o crime organizado no país. Em especial, o sufocando a partir do controle do lucro que chega nesses criminosos. Na verdade, o que o governo menos faz é controlar e combater o crime organizado, né? Precisou do Trump dos Estados Unidos nomear aí, né, o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né, para que o governo tente adotar medidas para combater essas organizações criminosas. O governo não faz nada, meus amigos. O governo do Lula é amigo de bandido. Então vamos ver aqui os comentários, ó. 23h59, como tanca o Bostil, né? Aqui, ó, às 23h59 o papo é uma coisa, meia-noite é outra. 23h59, queremos justiça pelo cão-orelha. Os menores não podem sair impunes dessa. Meia-noite. Gente, reduzir a maioridade penal não vai resolver nada. Só querem jogar crianças na cadeia. Né? O pessoal do PT é essa discrepância que eu falo, né? Partido das trevas aí, prega uma coisa, mas faz outra. Olha outros comentários. Ó. Existem várias razões jurídicas, sociais e ideológicas para ser contra a redução da maioridade penal. Na minha opinião, a única que realmente importa é a superlotação dos presídios. De resto, quem comete crime deve cumprir pena, não medida socioeducativa. E um adolescente de 16 anos, meu amigo, já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Se o cara tem a capacidade, né, de cometer crimes, ele tem que responder, sim, pelos seus atos. Então, a redução da maioridade penal, aí, ao meu ver, é uma medida que vai tentar, né, diminuir a criminalidade no Brasil, apesar de que eu acho que isso não resolve muito, porque a criminalidade está ligada à educação, a possibilidade de dar ao adolescente uma melhor educação para que ele possa, através da educação, ver que ele pode melhorar de vida através dos estudos. E uma política combatente também, uma segurança, que a gente vê que o Brasil não investe em segurança. Olha outros comentários. A direita tentando contra-golpear a lapada que levou na redução da jornada de trabalho. Vocês já perderam.
Sempre o mesmo discurso, o que ela quer, todos querem, e esse não é a questão. A questão é que qual o tratamento para quem transgride a lei? Acredito que a impunidade não pode se tornar um artifício, né, constitucional, e as punições são pelo que fizerem em respeito às vítimas. Então, quer acabar com o tráfico, pena de morte para traficante, com as mortes, pena de morte para assassinato, com estupro, pena de morte para estuprador, com a milícia, pena de morte para extorsão, simples. O homem respeita aquilo que teme. É da noite para o dia essa receita. Então, em nenhum outro país deu certo reduzir a imoralidade penal. O que nós temos é que cuidar desses jovens e ressocializar eles. Não podemos encarcerar no jovem, ele só vai sair de lá pior. Meus amigos, o problema é de estrutura, né? De infraestrutura das cadeias. As cadeias, na verdade, que falam que foi feito para ressocializar o criminoso aí, né? Colocar ele de volta na sociedade, na verdade, faz com que ele saia de lá pior. As cadeias no Brasil, na América em geral, né? Na América do Sul, principalmente, são uma escola de bandidagem, infelizmente. Então, mudando de assunto aqui, vamos falar aqui do tio do biscoito, é mesmo, chamado Valcir Silva, que está se candidatando pelo PT ao cargo de senador, com mais de 500 mil de seguidores e sendo um dos maiores influencers da esquerda na web. Valcir Silva, mais conhecido como tio do biscoito, segue firme sua pré-candidatura a deputado federal. Uns estão falando que é deputado federal, né? Outros estão falando que é Senado. Mas vamos ver aí, né? Deve ser deputado federal, sim. A expectativa é que o tio seja um dos candidatos mais votados de 2026. Meus amigos, esse Brasil virou um circo mesmo, né? Um sujeito desse se candidatar para deputado federal e ainda ganhar, né? É de cair o cu da bunda mesmo. É de cair o cu da bunda. Vejam aí esse sujeito aí, ó, esse senhor tio do biscoito, né? Mais um para poder fazer parte aí dos milhões, né, de propina que vai receber aí de governo, do PT. Mais um para aprovar projetos esdrúxulos, inúteis para o povo, não fazer nada. Vamos ver o que ele fala. Obrigado por você ter vindo aqui na sede do PT de Minas. Diz aí pro povo. Quero agradecer a Deus e João Dantas, organizador da campanha do PT de Minas Gerais. Que recepção maravilhosa nessa sede do PT. Me recebendo aqui como um pré-candidato a deputado federal para representar... Candidato a deputado federal, meus amigos. É duro, hein? É duro. E vai ganhar, hein? E vai ganhar. Infelizmente, o brasileiro não sabe votar, né? Infelizmente. Minas Gerais. Representar Itabirito, a cidade maravilhosa onde eu nasci. E representar o Brasil. E representar o maior líder político da história desse país. Daqui a pouco ele rola no chão, né? Começa a rolar no chão. Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, lá no Congresso Nacional, que se é formado pela Câmara de Deputados e Senado, onde é que cria as leis, fiscaliza, quer dizer para todo o Brasil, como pré-candidato a deputado federal. Honrarei e respeitarei as três poderes. O primeiro poder, que é o poder do executivo do nosso presidente, que vai ser reeleito pela 4ª vez, também honrar o poder legislativo, que é a Câmara de Deputados e Senado, e honrarei muito mais o nosso que é os ministros do Supremo Tribunal, a nossa justiça. Para isso, amigo, e nunca deixo de dizer: olha, você é um fenômeno do século XXI. É um projeto de Deus que deu certo. É o maior presidente da história do Brasil. E nós vamos gritar nesse 2026. É tetra, campeão. É Lula eleito presidente da República pela 4ª vez. É Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! Desgrama, hein? Desgrama. Esse é o idólatra de político, né? Isso só pode ser piada. Veja os comentários, ó. Já está eleito. Qual seria o apelido dele em uma lista de propinas? Se for para São Paulo, ganha fácil. Paulistano vota mal. A pessoa que segue um lixo desse é mais que lixo que ele. E é por isso que sempre vai ter políticos lixos com os mesmos no Congresso. Vixe, completamente maluco. Enquanto não houver um critério técnico para se candidatar, será essa porcaria. Cara ignorante, despreparado, maluco, querendo receber salário de médico como deputado. Isso é apavorante. Precisamos eleger gente estudada e capacitada. É o que eu penso também, pessoal. É o que eu penso. Apesar de muita gente capacitada aí que tem diploma, também está roubando, né? Está roubando. Vamos ver aqui, ó. Danones, né? O Danones já fez escola.
Vamos ver aqui o pessoal, família lista motivos para não votar em Flávio Bolsonaro, inclusive ter que trabalhar. Vamos ver aí, ó. Motivo dos pobres não querer votar no Flávio Bolsonaro. Eu fiquei sabendo que se Flávio Bolsonaro ganhar, todo mundo vai ter que trabalhar. Essa é a verdade, pessoal, porque se for mesmo, eu já não votava nele. Agora mesmo que eu não voto, porque eu não gosto de trabalhar, meu povo. Aí não tem como. Viram aí, né? Eu não gosto de trabalhar, né? Por isso eu não voto no Flávio Bolsonaro, porque vai colocar o povo para trabalhar, né? Fala ele. Gente, eu ouvi dizer que o Flávio Bolsonaro, se ganhar, diz que vai cortar o Bolsa Família. Será que isso é verdade? Gente, porque se for, ele já perdeu um voto. Um não, da minha família todinha, porque eu não voto nele, não. Eu fiquei sabendo, gente, que se o Flávio Bolsonaro ganhar, só os bolsonaristas que vão usar o Pix, porque foi o Bolsonaro que criou, dizendo eles, né? Aí por isso eu não vou votar, gente, porque minha família é tudo pobre, né? Aí se eu vou votar no Flávio Bolsonaro, ele vai tirar o Pix do meu povo que vota no Lula. Não dá certo, gente. Por isso, eu não vou votar nele, porque eu não aceito isso. Vejam a ignorância, né? Vão tirar o Pix de quem votou no Lula e só os bolsonaristas vão poder usar o Pix, né? Não tem como fazer isso, não, meu amigo. Não tem como. Deixa de ser ignorante. Olha o nível de imbecilidade do povo. Né? Como eles são massa de manobra e são enganados. É muito jumento junto. É o gabinete do ódio em ação. Prepare, haverá muitos daqui em diante. Como que o povo faz um vídeo desse? Alguns brasileiros têm que tomar naquele lugar, viu? O povo bobo é o povo brasileiro. Alguns, né? E vamos aqui para fechar o vídeo de hoje. Vamos à pior fala do Lula, que é sempre a próxima, meus amigos. Fala ele que eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sei que os pobres compram. Quem não gosta de comprar uma coisinha barata, né? Vamos ver aí o incentivador e protetor de bandidos, pai Lully. Eu sei que rico não compra telefone roubado, mas eu sei que os pobres compram. Quem é que não gosta de comprar uma coisinha barata? Todo mundo gosta, ou mais barata. Entretanto, essa inquietação econômica... Que seja barata, mas não seja produto de roubo, furto, né, meu amigo? Não seja produto de crime. Todo mundo gosta de comprar uma coisa barata, mas não uma coisa que é duvidosa, que você viu que foi produto de crime. É o postil mesmo, meus amigos. Essas foram as notícias de hoje. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, pessoal. Se inscreva aí.